Então, Lili, queria agradecer né, a sua presença aqui, né? Você ter aceitado conversar com a gente, né, no meio das suas aulas, pegando um pouquinho com a gente aqui na Que Carreira. O prazer é meu, nossa, fiquei muito lisonjeada com esse convite, com essa oportunidade de falar um pouquinho dessa profissão, principalmente quando a gente, esquecendo um pouquinho essa coisa de professora de inglês, mas o fato da profissão de professora, de ser professor. E quando a gente pensa que o professor é que começa tudo, é muito importante a gente tentar reestruturar isso, trazer de volta essa coisa. Quando a gente era criança, eu tinha amigos que falavam, quando eu crescer eu quero ser professor. Hoje a gente não vê as pessoas falarem isso mais. É verdade. Uma profissão tão importante, tão linda, a gente tem tanta coisa na mão que a gente pode fazer, e é muito gratificante fazer, e principalmente poder falar com vocês e tentar resgatar essa profissão, é muito, muito bacana. Legal. Então, assim, para começar a nossa conversa aqui, você já acabou se apresentando, né, falando que você é professora, mas qual que é a sua atividade hoje, assim, com o que você trabalha, o que você faz, né, vamos vir de trás para frente, assim. O meu público principal, que é o que eu gosto, que eu me identifiquei, são as aulas particulares. Então, eu sou professora de inglês particular. Eu não tenho só alunos, só grupos de 1 aluno, eu tenho grupos de até 4 alunos na mesma hora. Mas continua sendo particular. O particular é aquele inglês, ou aquela aula, né? Não vamos só falar do inglês, você pode fazer particular de diversos tipos de aulas diferentes. Mas ela é focado de acordo com o que o aluno precisa. Legal. Cada aluno tem um jeito de aprender, cada pessoa tem um jeito de aprender. Muitas vezes é falando, muitas vezes é ouvindo, muitas vezes é escrevendo, outras vezes só vendo figuras. Então, a aula particular, pelo menos a aula que eu faço, eu preparo todo o meu material, então é de acordo com o que o aluno precisa. Se o aluno é mais visual, o material dele é diferente. Se o aluno é mais ouvinte, o material dele é diferente. Se ele é mais falante, o material dele é diferente. Então, o meu foco é nesse tipo de aluno, nesse tipo de trabalho, particular, personalizado para cada um, de acordo com o que cada um precisa. Legal, e é importante a gente frisar, né, que para quem está entrando no mercado de trabalho, procurando estágio, entrando na faculdade, o inglês eu acho que não é nem questão de pensar na importância, né? É obrigatório. É uma questão de ser obrigatório. A gente acompanha muito, né, essa questão de processo seletivo agora de empresas e de faculdades, e tem muita faculdade que agora não tem mais prova. Por exemplo, né, a Link, lá de São Paulo, que é uma empresa, é uma faculdade de business, né, de empreendedorismo, não é nem de administração, né, que eles falam. Lá, para você entrar, você tem que mandar um vídeo falando em inglês o porquê que você quer estudar lá. Essa é a primeira parte da seleção, né, e assim, já está espantando muita gente. A gente tem bastante meninos aqui que tem muito potencial para isso, mas já, nossa, mas eu tenho que mandar esse vídeo? Tem, vai ter que fazer, porque muito provavelmente você vai ter contato com empresas de fora. Então, assim... Muito, muito complicado quando a gente olha para esse adolescente e a relação desse adolescente com o inglês. Se a gente pegar em números gerais, apenas 1% dos brasileiros efetivamente sabem falar inglês. Geralzão. Porém, o adolescente que está saindo do ensino médio, o que ele aprende com relação ao inglês do ensino médio é suficiente para ele ter a gramática para falar inglês fluente. O aluno de ensino médio, ele vê toda a gramática do inglês. Só que ele vê de uma forma tão... Não estranha, acho que não seria essa palavra, mas a forma como o inglês é ensinado no ensino médio trava esse aluno. Então, ele só aprende para fazer a prova e ele tem vergonha de falar, ele não consegue. Quando chega na hora de fazer esse vídeo, não, ele não consegue, ele trava e fala, não, que aquilo da escola é ruim, aquele inglês eu não gosto daquela professora, ou eu só aprendi, ela não me explicou por quê, eu fiz isso sem saber o porquê. É isso que eu estudo dos adolescentes. E é onde não faz. Aí perde a oportunidade de entrar numa faculdade dessa, ou outras coisas, né? É verdade. Tirando o inglês que se aprende em jogos, né, que é muito cheio de gíria, né, também, que acaba sendo um pouco
que você acha? Você acha que seria válido, assim, esse tipo de inglês numa entrevista? Como que você vê, assim, se você fosse fazer uma seleção hoje? A gente não tem mais que se preocupar hoje em dia com essa coisa do inglês formal ou inglês informal. Uhum. Essa coisa de jogos, ela é complicada porque tem uma mistura ali, e muitas vezes os que estão jogando, os participantes do jogo, não usam o inglês com a concordância. Uhum. Conjugar o inglês errado é que é o problema. Agora, você Isso. ali se expressar, falar com gírias, desde que você não use as bad words, desde que você não use porque eles são muito, eles, né, os americanos, os canadenses, australianos, que são os países que eu conheço, que eu já estive, já convivo com pessoas, eles têm essa restrição grande com palavrões. A gente tem filmes e séries, mas lá na conversa do tete a tete, não pode, você fala, eles te olham com dois olhos assim. E nos jogos, os alunos têm bastante isso. Então, numa entrevista, se ele conseguir tirar isso e tentar conjugar o verbo da forma certinha, ele pode usar essa gíria que eles usam ali, que são os idiomas, essa linguagem de rua, que tá no inglês igual tá no nosso português. Nós não falamos o português coloquialmente, certinho, usando todas. Mas eu não posso falar nós vai numa entrevista de emprego e eu não posso conjugar o inglês errado dessa forma também. Mas praticar nunca é ruim. Nunca é ruim. Não, é interessante, assim, porque eu imaginava um pouco diferente, mas faz sentido mesmo, porque nós mesmos não falamos, né, o português, assim. Então, eu acho que numa entrevista é até melhor que a pessoa tenha uma agilidade, né, da conversa, assim. Pode ser, exatamente, e consiga se soltar, e podem usar, né, o like, por exemplo, I'm like, I'm just like, e repetindo, que é o nosso tipo assim. Tipo assim, é isso, bastante. Muito usado lá, muito usado, e não é ruim se você usar isso na hora da sua entrevista. É verdade. Você conseguir falar, não pode, eles travam, eles parece que não sei se não conseguem montar a frase ou o que acontece. Cada um tem a sua, né, a sua dificuldade. Verdade. E assim, como o seu trabalho hoje, Aline? Você dá aula particular, né? Você falou. Você trabalha mais online? Você trabalha presencialmente? Como que você se posiciona em rede social? Você acha que isso é importante, não é importante? É importante, é muito importante. A maioria dos meus alunos hoje estão presencial. Legal. Quantidade grande de adolescentes. Uhum. E até então, antes da pandemia, o meu público maior era adulto que queria viajar, e aí a gente fazia online. Trabalhei com Zoom bastante tempo e foi bem legal. E depois que essa pandemia, teoricamente, não podemos dizer que terminou, mas enfim. Diminuiu a intensidade, né? Exatamente. Eu recebi muitas mães preocupadas com os filhos que estavam indo muito mal na escola, muito mal em inglês. Então, aí já mudou o foco da pessoa querer aprender inglês para viajar, para aquele aluno que precisava ir bem na escola, que não estava conseguindo, e já ia chegar para prestar vestibular, e não estava dando certo. E aí mudou um pouco, por isso eles viraram presenciais. O adolescente, ele funciona melhor tete a tete do que online. Então, já tentei alguns, as mães preferiam online, e a gente chegou a, não, vamos mudar, porque senão não está tendo o desenvolvimento esperado. E aí mudou um pouquinho, agora eles estão no presencial. E como que você faz, assim, no online com as atividades? Você manda por e-mail, a pessoa acaba imprimindo? Eu mando por e-mail, eu mando geralmente um pouquinho antes da aula, não mando com muita antecedência. O material eu preparo, então, para cada aluno, mesmo que o tema seja o mesmo, por exemplo, a semana passada nós falamos de Halloween a semana toda, mas cada aluno eu falei de Halloween de um jeito. Então, é o mesmo tema, porém os materiais são diferentes. Aí eu salvo ali por aluno, eu faço hoje, eu uso o Adobe, e aí eu mando meia hora antes da aula, às vezes 20 minutos antes da aula. Aluno que eu sei que não dá aquela olhadinha no material, eu até mando um pouco antes. Tem alguns alunos, olha que é uma coisa é engraçado, que é comportamento nosso também. O aluno, ao invés de fazer o homework, ele ia olhar o material da próxima aula. A gente chegava para fazer a aula, ele não tinha feito o homework, mas ele já sabia do primeiro exercício, do segundo exercício. Aí I was like, não, vou parar de mandar, vou começar
Diminuir esse tempo, porque eu preciso que ele faça o homework. Eu preciso que ele estude o assunto da última aula e não tá vendo o próximo. Pô, aí tava bem... Aí eu mudei um pouco o meu comportamento como teacher na hora de enviar o material. Legal. E como que você vê o mercado de trabalho hoje, assim, em relação a... Como você é especializada no inglês, né? A gente vai falar da faculdade depois, né, de letras, mas você se especializou, né, na língua inglesa. Como você vê esse mercado de trabalho, essa procura? Você acha que realmente as pessoas estão chegando, estão se preocupando? Né? Não muito. Ou é só quando a água bate na bunda ali? Não. Estão se preocupando muito. Eu recebo telefonemas e mensagens todos os dias de pessoas procurando, quero fazer aula, quero falar inglês, quero isso, quero aquilo. O mercado é muito grande exatamente por isso, porque a quantidade de brasileiros que falam inglês é muito pequena. Mas, porém, não só o mercado brasileiro, o mercado asiático é gigante. Né? Você não precisa sair do Brasil para dar aula para os asiáticos, você pode fazer isso online. E hoje em dia, nós não temos, o maior número de pessoas não são falantes em inglês. Hoje, o maior número de pessoas são falantes de mandarim. Porém, os principais contratos, as coisas mais importantes, as celebrações de contratos são celebradas na língua mais importante do mundo, que é o inglês. Então, por isso que o inglês é o que liga, digamos, um país com o outro. Então, o inglês liga a Ásia com o Ocidente, então, é importante, mesmo que nós não tenhamos a maior quantidade de pessoas no mundo falando inglês, se você somar tudo, ainda são os que falam mandarim, porém, a língua inglesa ainda continua sendo a mais importante, os contratos são celebrados nela, então eles querem falar, eles querem aprender. Então, além de brasileiros querendo aprender inglês, que a gente tem diariamente, ainda tem esse mercado asiático que é gigante. E você sente muita concorrência, assim, com essas escolas maiores? Não sinto. Como tem muita gente querendo fazer inglês, muita gente procurando por diversos motivos, as escolas meio que não é que não estão dando conta, mas que tem público, quanto mais professor tiver, vai ter público, não teremos um professor de inglês desempregado. E aí é aquela coisa, é o foco. Então, as escolas de inglês, ela tem aquele foco, a aula em turma, que vai um pouco mais devagar, porque a gente tem que seguir o fluxo na maioria, então sempre tem um aluno que, é aquela coisa, um aluno que é mais visual, ele vai aprender mais rápido, que é menos visual vai demorar mais, aquele que já aprendeu tem que esperar o outro aprender para a professora poder continuar. Então, as escolas de inglês são assim. Sim. Tem um aluno que gosta disso, que prefere isso, que prefere aula em grupo, e as escolas de inglês estão movimentadas. Tem o outro lado, que é o aluno que quer aprender mais rápido, que precisa de um foco diferente, ou que se deu bem numa escola de inglês e quer fazer um particular. Então, a gente tem esse mercado, tá aberto, tá grande, e dá para ganhar dinheiro. E eu percebo, assim, ainda mais falando dessa geração mais nova, eles gostam muito do que é individual para eles, assim. A gente percebe, tanto é que quando nós criamos aqui a carreira, nós pensamos em fazer... Nós temos, né, a atuação na escola, que é diferente do que nós temos da atuação presencial, ali, só com ele. Então, assim, nós percebemos isso. Então, quando eu te fiz essa pergunta, era para saber exatamente isso também. Porque eu acho que até uma aula em 4 pessoas, dá para você dar muita atenção para os 4. Dá agora, assim, se você tem uma turma já de 10, 12, já é diferente. Já é diferente. Numa turma de 10, eu já não consigo fazer materiais diferentes. Numa turma de 4, como eu te disse, o tema é o mesmo, mas cada um tem a folhinha diferente. Cada um tem a sua folhinha, um tá fazendo match, o outro tá fazendo palavra cruzada, e o outro já tá respondendo a frase, e cada um, o tema é o mesmo. A frase em si é a mesma, mas cada um tá fazendo o seu exercício. Então, até 4, eu consigo organizar isso. Mais que isso, não tem jeito. Mais que isso, eu faço o exercício, terminei, tô esperando o meu colega acabar. Sim. Assim que as escolas de inglês funcionam, por isso que nós temos os professores particulares e as escolas de inglês. Nossa, mas é legal porque, assim, você acaba usando bastante a criatividade também, né, para conseguir fazer, né, tudo diferente, assim. Basicamente, eu tenho 3 etapas, falando a grosso modo, 3 etapas de ensinar inglês,
que é o explicar, primeira etapa, então eu explico o que está acontecendo. Aí tem o estudar, que é onde o aluno faz o exercício com a minha orientação, e aí a última etapa, que é o activate, que é quando ele faz sozinho essa... Então, ali, tem que seguir esses 3 pontos básicos. Vai depender da velocidade de cada um deles. Você pode ir mais rápido aqui, pode ir mais devagar ali, e cada um faz um jeito. E legal. É personalizado para vários, então você personaliza para um e o mercado tá assim. Imagino. E assim, você chegou a dar aula em escolas tradicionais? Em escola de ensino médio. Escola de línguas eu acabei, nunca fui, porque logo que, e foi um barato, quando eu comecei a dar aula, comecei para os amigos. Ah, legal. Começa comigo. Tá dando certo. E foi lotando. Falei, não, vamos ter que mexer nisso, vamos ter que fazer alguma coisa. Então, eu nunca cheguei a procurar emprego efetivamente. Eu não precisei, porque foi tudo caindo no meu colo, e foi tudo indo, e eu falei, melhor assim. Mas eu precisei fazer estágio numa escola de ensino médio, para poder concluir a faculdade, e aí eu vi como era o inglês ali, o inglês do ensino médio, e as diferenças, principalmente, desse inglês para o inglês de escola, que eu fui aluna de escola de inglês também, e o inglês particular, que são os 3 tipos de aulas que nós temos no Brasil hoje, né? Não, na verdade, não só no Brasil, né? Mas são os 3 tipos de aula de inglês. Ah, legal. Depois eu vou acabar marcando aqui seu Instagram, né? Vou marcar lá no Instagram também. E eu percebi, assim, que você, com o tempo, faz um tempinho que nós nos conhecemos, você foi profissionalizando, assim, sua rede. Você acha também que é importante essa questão de empreender na área que você trabalha, deixar tudo profissionalizado, os vídeos certinhos, tudo padrão? É importante, porque você precisa ser vista como uma profissional capacitado. Não apenas uma pessoa que, morei fora, aprendi a falar inglês, volto para o Brasil, vou começar a ensinar inglês. Então, é importante você passar esse profissionalismo. E hoje em dia nós temos tantas formas de fazer vídeos, tantas formas de criar artes, tantas formas de fazer, de nos mostrar nas redes sociais, que é onde nós fazemos a nossa propaganda hoje em dia, que quanto mais profissional a gente tá ali, mais clientes a gente ganha, e assim... Você mostra autoridade, né? Você mostra que você sabe o que você está fazendo, que você não vai pegar ali um aluno mais novo e ensinar um monte de coisa errada, ou, sei lá, né? Ou ensinar pelas metades, né? Porque eu já fiz um curso de inglês, que, assim, eu já fiz um curso super tradicional, que demorou 6 anos, então, assim, eu tenho uma base muito boa, cheio de vocabulário, não sou muito bom de falar, mas o outro era mais focado em falar, e eu percebia que eles iam pulando várias etapas, assim, e as pessoas não conseguiam fazer, eu só conseguia porque eu tinha uma outra base. Então, assim, eu acho que isso é preocupante, pelo menos. Tem muita coisa. Às vezes eu vou procurar um conteúdo, alguma coisa para postar, e vamos fazer uma pesquisa. Cara, você não tem noção. Esses dias eu vi uma professora de inglês brasileira chamando preposição de advérbio. Vixe Maria. Cara, aí a bicha postou advérbios de lugar. Aí eu was like, quê? Advérbio, velho. Cara, preposição, on, todo mundo sabe que essa preposição é advérbio. E não é só isso, foi só um exemplo, mas tem tanta coisa que tá incorreto, e você não pode ensinar isso para um aluno. Se fazer uma prova de proficiência, ele não vai passar. Já era, depois não sabe por que não passa. Não passa, não passa. Legal. E assim, você falou há um tempinho atrás, eu só vou voltar aqui, né? Que você falou que o mercado é bom, é aquecido e dá para ganhar dinheiro. Então, assim, isso é uma preocupação. Depois eu vou te fazer umas outras perguntas em relação a isso. Okay. Mas a gente percebe, né, que assim, pelo menos os mais novos que procuram aqui a carreira, vêm com uma educação, né, é cultura do Brasil, não sei se é só do Brasil, mas é cultural. Questão de trabalhos que não são tradicionais, né, medicina, engenharia, direito, em relação a isso, né, então, assim, quando você falou que dá para ganhar bem, isso eu acho importante, e quando você fala, assim, ganhar bem, você pode falar, assim, uma média de valor de aula? Hoje eu cobro R$100 a hora aula.
Eu tô com 25 alunos, eu trabalho só de segunda a quinta, meio período. Aí. E assim, você tem essa chance de ter o seu horário, né? A Aline é triatleta, já fez, eu gosto de treinar, eu preciso treinar durante o dia, né? Sim. Então, assim, tem marido, tem casa, dá para conciliar tudo, consegue ter seus horários. Então, é muito legal quando a gente pode falar com uma pessoa que é o que a gente defende. Que, assim, o trabalho não tem que ser aquele negócio massacrante, maçante, né? Dá para você ter uma vida muito bacana, fazer o que gosta. Só que, assim, só dá para ter esse tipo de vida fazendo o que gosta. Fazendo o que gosta. Senão você não consegue ter uma criatividade igual você teve, de fazer um processo diferente, de atender as pessoas de uma maneira muito legal, para que tenha procura por outras pessoas por indicação, senão isso não acontece. Não acontece, isso é uma coisa... Não acontece, de jeito, é verdade, tem toda a razão. Legal. E assim, voltando a falar agora dos cursos, né? Você falou, e eu já te vi na rede social na Austrália, eu acho, que você fez não sei se foi o último curso. O último foi em Nova York. Nova York. Então, assim, quais cursos que você acabou fazendo para especialização? Tem provas específicas? Tem provas específicas, que na verdade é o teste de proficiência, né? A gente precisa tudo sempre chega lá. Uhum. Eu nunca, como a minha intenção sempre foi morar no Brasil, né? O meu irmão mora fora, mas eu nunca tive essa intenção de me mudar do Brasil, até porque o meu marido tem toda a vida dele aqui, não teria como mudar a profissão dele, apesar da minha ser mais fácil. Então, eu sempre quis, a minha intenção de ser professora de inglês seria no Brasil. Uhum. E a primeira coisa é, como que eu faço isso no Brasil? No Brasil, eu sou obrigada a fazer uma faculdade no Brasil. Então, a primeira coisa que eu fui fazer, mesmo já falando inglês, eu fui fazer a faculdade de letras, porque eu queria ter o diploma de professora. Uhum. Daí para frente, é tudo busca do que você precisa para se tornar cada dia uma professora melhor. E se você é uma professora melhor, você tem mais alunos, consegue cobrar mais, ganha mais, e aí a gente já sabe onde vai chegar. Uhum. Então, primeiro de tudo, o primeiro curso que eu fiz foi um curso internacional de inglês como segunda língua, que é o TFL, Teach English as a Foreign Language, como língua estrangeira. Uhum. E um curso de 120 horas, foi super bacana. Foi ali que eu comecei a ver exatamente o que era o ensinar inglês. E principalmente, poxa vida, como uma brasileira como língua nativa vai ensinar uma língua estrangeira. Uhum. E nesse curso, foi quando eu vi e aprendi que os professores nativos não são os melhores professores. Eles são muito bons em falar, lógico, a língua nativa deles, mas eles não sabem como ensinar e, principalmente, como é difícil aprender uma segunda língua. E isso que eu aprendi nesse meu primeiro curso de TFL. Falei, putz, legal, vamos trabalhar isso, porque dá para uma brasileira, dá para um estrangeiro ensinar inglês, ser bom nisso e ganhar dinheiro com isso. Sim. E aí, logo em seguida desse curso, eu me deparei com a internet, eu me deparei com dar aulas no Zoom. E eu falei, putz, eu não posso simplesmente entrar lá, vamos começar, vamos ver como que funciona. Não, fui estudar para isso. Uhum. Eu fiz um curso também de aulas online, também um curso internacional. Foram de 50 horas, se não me engano, são 150 horas. De como aprender, de como dar aulas online. Não é só como usar o Zoom, mas como é que você faz? Como é que você tem o nosso warm-up, que é o quebra-gelo? Como que você começa isso no Zoom? Como é que você corrige um homework pelo Zoom? Porque aqui, presencial, você tá mais fácil, você tá vendo o material. A experiência é diferente, né? Não adianta. É diferente. E aí eu fiquei com esses 3 diplomas, o do Brasil e os 2 internacionais. Uhum. E eu sempre quis fazer um curso mais... Porque sempre gosto muito de estudar, sempre quis estudar mais, mas eu queria mais. E aí eu comecei a procurar aqui outros cursos, além do TFL, que eu podia fazer. E existe o curso mais importante para professores de inglês, que é esse TESOL, que é Teach English as a Second Language. Ah, mas não é a mesma coisa que Foreign Language? São nomenclaturas, sim, mas o curso de TESOL, ele é maior, tem mais conteúdo, ele demora mais tempo e ele é mais difícil de você entrar. Uhum.
E foi esse curso que eu fui fazer em Nova York, que eu fiz ele numa universidade, né, num college, na cidade de Valhalla, que é uma cidadezinha a 30 minutos de Manhattan, e era uma universidade mesmo, uma universidade, tipo, essas universidades americanas de filme, que você fica, nossa, gente, todo mundo é totalmente diferente das nossas aqui, e um curso que ele é um curso de semestre, eu passei um semestre lá, e o principal desse curso é que, além de eu aprender as técnicas de dar aulas, como é que você começa uma aula, como é que você faz o pré-teaching, como é que você faz... Além disso tudo, eu dei aula lá para estudantes estrangeiros e eu fui avaliada. Eu tinha um tutor que ele ficava nas minhas costas, me vendo dar aula, e depois me falando, ó, é assim, é assado, melhora isso, piora aquilo, tira isso. Que foi o diferencial desse curso. Para fazer esse curso, além de eu ter que ter feito a entrevista com a diretora do college, eu precisei fazer um curso de proficiência, uma prova de proficiência em inglês. Que é isso que muitos brasileiros não entendem, ou questionam. Ah, mas eu vou fazer aula particular com você, você vai me dar um certificado? Eu posso dar. Eu tenho um certificado numerado, restrito, que qualquer escola do mundo, se pesquisar aquele número, sabe que você fez aula comigo. Mas, teoricamente, não vale nada. Exatamente. Se você não fizer um curso de uma prova de proficiência, não vale nada. E só temos duas: o TOEFL e o IELTS. E você tem que fazer, não tem jeito. Então, você pode fazer anos-luz de inglês aqui numa escola, ter um diploma de 10 anos de escola. Se você não tiver uma prova de proficiência, não vale nada. Para você ir fazer esse curso fora do país, ou esse curso, ou qualquer outro curso, que você, quando você pretende estudar fora do Brasil, você precisa fazer um teste de proficiência. É a primeira coisa. Legal, bom saber, isso é importante. Importante. Legal, e assim, você chegou a fazer algum outro curso de desenvolvimento, assim, por exemplo, de comunicação, ou algo... É que você sempre foi comunicativa, né? Eu acho que você tem um perfil, assim, né, de pessoa que é mais de conversar mesmo, né, de ensinar. Sempre fiz. Eu acho que existem pessoas que têm a vontade de dar aula, isso acontece, só que se sentem um pouco fechadas, né, e é aí que nós indicamos, né, passar por algum curso de expressão, de comunicação. Aqui na nossa região tem caras espetaculares, né, o caso do Guilherme, né, então, assim, muito bom, cara fora da curva, então, assim, você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido? Eu ainda não fiz, e é o meu próximo objetivo. Não, legal, então você já tem uma indicação para você. Preciso, e é o que eu quero para agora no próximo ano. Eu sempre fico buscando estudar alguma coisa. Como o meu último curso foi o ano passado, eu terminei em dezembro de 2021, eu fiquei em 2022 caçando algo para fazer. Eu até pensei em fazer faculdade de fonoaudiologia. Olha só. Eu quero melhorar a dicção como professora. Eu, como professora, tenho o papel de ter que falar mais pausadamente. Muitos alunos falam, nossa, teacher, eu entendo do que você fala, mas quando eu vou tentar falar com um nativo ou ouvir um filme, uma série, eu não consigo entender. Eu quero tentar juntar essas duas coisas. Eu quero não sair do meu papel como teacher de ter que falar mais pausado, mas, ao mesmo tempo, eu quero tentar juntar isso. E eu acho que a forma de eu começar essa nova técnica, podemos dizer assim, é fazendo um curso de expressão, para mim mesmo melhorar a minha fala de uma forma que eu consiga juntar um pouco dessa coisa para o aluno, para não ouvir mais dos meus alunos. Eu entendo o que a teacher fala, mas lá fora eu não entendo nada, no filme eu não entendo nada, e assim sucessivamente. Que quando nós vamos para fora, dependendo do local que você for, ainda você citou Nova York, e Nova York é bem chato. Ele não se importa muito, você está entendendo, não. Não se importa em repetir, não quer saber. Então, assim, isso é algo importante, legal você pensar assim. E assim, Lili, quando você tinha algum exemplo de professores em casa, você tem, assim, sei lá, tio, mãe, pai, que é professor de inglês ou professor de alguma área? Não, nada, você acredita? Nada, não tem professor na minha família. E era uma coisa louca, porque eu imaginava, gente, mas eu tenho vocação para isso, eu acho bacana, mas ninguém na minha família nunca quis ser professor. E eu, quando eu estava para começar a escolher qual faculdade fazer,
Não tinha o que a gente tem hoje como que carreira, de você ir lá tentar ver o que você se dá melhor. Tanto que eu saí do ensino médio para fazer administração, porque eu não sabia o que fazer. E a família toda inteira, não, imagina, você tem que ir trabalhar no comércio, ou trabalhar numa empresa grande, vai fazer administração, é isso que você tem que seguir. Uhum. E eu falava, não, mas eu quero. Tanto que hoje eu sou melhor, mais feliz, mais bem remunerada, como teacher, como professora, do que como funcionária de multinacional, que foi o meu primeiro emprego logo quando eu terminei a faculdade. Durante a faculdade, a minha primeira faculdade, quando eu terminei. Ah, você chegou a concluir a administração, então? Cheguei a concluir a administração, eu tenho pós-graduação em negócios. Olha só. Ah, então, tá vendo? Te ajudou depois a empreender na questão de dar aula, né? Olha, Exatamente. Nada é perdido, tá vendo? Nada é perdido, não foi perdido. Mas eu poderia ter começado antes, que é o que me faz feliz. Eu falo exatamente a mesma coisa, porque eu sou formado em farmácia bioquímica, depois eu tentei fazer engenharia, e depois eu fiz administração. Tá vendo? E eu gosto muito de administração, e óbvio que eu uso algumas coisas de farmácia, alguma coisa assim. Eu sempre falo, nada é perdido, mas, poxa, eu poderia ter dado uma encurtada boa aí nesse tempo. Desse caminho. E é o que os nossos adolescentes hoje têm chance de fazer, tem chance de encurtar o caminho, tem chance de ir lá, de tentar, de ver qual é a sua real vocação. Exato, né? Exatamente. E ganha tempo e ganha dinheiro, poxa vida, porque você está, né? Por isso que a gente bate tanto nessa importância de passar por uma orientação profissional, sabe? Porque ou a gente vê esses meninos querendo fazer esses testes gratuitos de internet, acho que vai resolver, e são assim, super simples, né? Porque ninguém é tão simples assim, todo mundo gosta de mais de uma coisa, muito difícil alguém conheça seu perfil, conheça o mercado. Então, né, a gente fala, poxa, você tem que se conhecer para tirar uma conclusão, não é tão fácil assim, né? Então, às vezes a gente se confunde com hobby, com outras coisas e acaba dando errado. E Aline, você fez a faculdade de letras aonde? Eu fiz aqui em São José do Rio Preto, no COC, que agora não chama mais COC, é SEB, né? E aí depois eles mudaram. O SEBCOC, né? É o SEBCOC, ali no Alto da Boa Vista. Sim. E você acha que é importante que a pessoa faça em alguma faculdade pública? Você acha que muda alguma coisa se fizer em faculdades mais... Não muda. Na minha opinião, sempre mesmo quando eu participava de entrevistas de emprego, no meu curso anterior, eu nunca fui questionada onde eu fiz a faculdade, sim cursos, experiências pós isso. Então, por exemplo, a minha faculdade de letras, hoje, ela tem menos peso do que os meus outros diplomas, que são os diplomas que eu fiz pós a faculdade. E principalmente o meu diploma de TESOL. O meu diploma de TESOL, ele vale muito mais do que o meu diploma de letras. Então, ninguém pergunta onde eu fiz letras, mas onde eu fiz o TESOL? Nova York, eu fiz um TESOL no College de Nova York, emitido pelo estado de Nova York. Então, isso sim tem um peso maior do que a faculdade em si. O que é importante, os alunos precisam ficar atentos, é que a faculdade vai ensinar. Precisa ser uma faculdade boa, porque você precisa que o ensino seja bom, porque você vai estar encurtando o caminho. Então, eu tive um bom ensino. Foi uma faculdade privada, mas foi um bom ensino. Mas foi o diferencial na minha carreira. Foi pós-faculdade. Muito legal, isso é muito importante. Nós falamos muito sobre isso também, principalmente em profissões assim que você não precisa de uma formação de faculdade, né? Uma formação formal, né? Por exemplo, tecnologia. Quando você vai para uma área de tecnologia, as pessoas não ligam muito o que você fez, mas o que você sabe fazer? Exatamente. O que você sabe programar? Como que você sabe fazer isso? Então, assim, isso não é tão importante, né? Mas, assim, só que você tem que se esforçar, você tem que sair bom do que você for fazer. Exatamente. Se for fazer um curso livre, faz o curso livre bem feito, né? Faz um negócio legal, né? Com bastante base. E nunca pode parar de pesquisar, a gente nunca pode parar de estudar. Desde que eu terminei o meu TESOL, eu nunca parei de pesquisar, principalmente novos games, novos materiais, novas coisas. Você não pode ficar estacionado ali naquele curso. Você tem que sempre ter essa busca. E hoje a gente tem tantas ferramentas, tantas coisas para sempre melhorar a nossa profissão, agregar e trazer coisas novas. Vamos usar isso a nosso favor, né? Isso aí.
É isso mesmo, perfeito. E assim, quando você fala, né, que a sua família ficou meio assim, né, em relação à sua primeira formação, quando você virou a chave, ele falou, não, vou fazer letras. Como é que foi? No começo, foi aquela coisa, vai dar certo. Vai Não vai agradar dar você, né? certo. Isso, vai ter que estar mexendo com isso de novo, fazer outra faculdade, já tem uma. Vai abandonar o emprego para começar de novo. E hoje a maioria dos meus parentes querem ser meus alunos. Aí. Dou aula para minha mãe, para outros tias, primos, várias pessoas me procuram. Já dei aula para tias minhas que iam viajar, a gente fez um cursinho intensivo, e hoje muitos deles me procuram como uma profissional para ajudá-los. E você já era casada na época? Já era casada, na verdade, tinha acabado de casar. Olha só. E assim, e você chegou a fazer uma transição de carreira ou você conseguiu já programar? Você trabalhava e fazia letras, depois você Eu foi. trabalhava e fazia letras à noite, aí quando eu fui fazer o estágio, aí eu já consegui sair fora e falei, não, agora vamos Já conseguiu fazer todo o planejamento ali para. conseguir fazer. Isso é legal, porque às vezes a gente fala sobre transição de carreira, né? Porque a gente percebe que. Não é fácil. Não, mas tem muita gente, assim, muito chateado com o que trabalha, assim, não gosta, aí passa mal, chega no domingo lá, começa aquela ansiedade absurda. E aí nós falamos da questão da transição de carreira. Aí a primeira coisa que fala, né? Pô, mas eu tenho meu salário, eu tenho que trabalhar. Mas ninguém tá falando pra você chutar o balde e Não, mas do nada, só sem fazer nada, né? é, Tem que ter um planejamento, uma coisa bem feita. não precisa ser longo. Você não precisa ficar 2 anos planejando, guardando dinheiro para fazer a transição de carreira, Claro, né? O meu sim, foi mais rápido, mas você consegue, se você planejar, botar no papel o que você precisa, dá para fazer. né? E isso vale também para quem está na faculdade, que acontece, as pessoas entram em cursos errados, e isso aconteceu comigo. A minha mãe ficava na minha cabeça assim, não, mas o primeiro ano é chato mesmo da faculdade. O segundo ano é chato da faculdade. O terceiro ano, mas a hora que você vai ver, você está formado. Então, E não tem que ser chato. Se tá chato é porque é porque está errado. Tá, é, se, tá? não, ó, se 80% da matéria está chata, é porque está errado. Tem que ser o contrário. Pode ser, Eu vai. já amei desde a primeira matéria, do primeiro semestre, eu falei, adorei. Então, Então, é isso. então assim, e mesmo assim, se der, tranca a faculdade, planeja. Às vezes dá para fazer uma migração dentro dessa própria faculdade, não precisa voltar para fazer um cursinho, que realmente é chato, né? Você voltar a fazer cursinho. Então, assim, tudo quando você planeja, dá tudo certo, né? Então, muito E não legal, é sabe? tarde para começar. Eu comecei tarde. Eu, antes de letras, eu tive administração, fiz pós-graduação, trabalhava, era CLT, mas nunca é tarde para começar. Eu não era feliz. Falei, não, agora vou fazer o que eu quero. Mas será que eu vou ganhar dinheiro mesmo tanto que eu ganho hoje? É suficiente? E se você planejar e fizer direitinho, Às é vezes você consegue até mais, né? Que é o que geralmente. é o que já. Se eu trabalhasse, ai, que maldade, mas é verdade. Se eu trabalhasse todos os dias, inclusive às vezes à noite, que eu tenho procura de alunos para dar aula à noite, é que eu não me. Eu escolhi o meu horário, quando Sim. eu tenho um aluno, você dá aula à noite? Não, infelizmente eu não dou. Aí eu Uhum, dou aula para o que escolha. Mas sim. se eu fizesse mais, hoje eu já estaria ganhando o dobro de quando eu era CLT. E Uhum. com a vantagem de eu posso tirar uma semana, às vezes uma coisa ou outra, quando eu quero fazer uma viagem, eu não tenho aquela obrigação de ser só naquele mês, quando o patrão deixa, que era quando eu trabalhava registrada numa multinacional, eu só podia tirar férias em janeiro. A Sim. empresa toda era só naquela época e pronto, acabou. Hoje eu não Você tenho, tem toda, eu tem escolho. toda a sua autonomia, você pode, sei lá, se for preciso, você pode viajar e atender uma pessoa online, pode dar uma aula online. Então, Exatamente. assim, Online e continua, exatamente. muito bom, incrível, Li. A gente está chegando, assim, no final aqui da nossa conversa, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para quem tem um interesse, né, no curso de letras, né? Se você puder dar um conselho, pode ficar à vontade, aí você pode falar o que você quiser, hein? Eu acho que nós temos nós professores, né, as pessoas que têm a intenção de fazer da profissão professor uma profissão de vida. A gente tem a faca e o queijo na mão, a gente tem uma pessoa para moldar. E isso é tão bonito, é tão gratificante de ver
É tão interessante quando eu vejo um aluno que, quando começou comigo, não sabia falar uma frase, e hoje a gente estamos aqui falando fluente, e eu até choro, porque eu fico, ai, gente, fui eu que ensinei. Que gostoso, que bonito que é isso. Então, assim, ser professor é muito bom, ser professor é gratificante. Se você gosta, vai atrás, porque você vai ser feliz, você vai ser financeiramente feliz também, sendo professor. E se você ainda não é, mas tem vontade, nunca é tarde para começar. Não desista, porque é uma linda profissão, linda, linda, e a gente tem um mercado gigante e muita coisa boa para fazer como professor. Acho que é isso. Legal. Não, olha, eu queria agradecer, né, você conseguir aí um horário para a gente entre as aulas. Foi muito legal a conversa, tá? Queria agradecer mesmo de coração. Faz tempo que a gente está tentando marcar, né? A gente já tentou conversar algumas vezes. Essa CPFL judiou da gente aqui. Acontece. Nossa, eu dei 4 aulas sem energia, sem luz e sem ar-condicionado. Tem que gostar, tá vendo? Se você não gostar, se você ia dar uma ideia, falar, amanhã a gente faz. Não, falei, não vou dar aula, não vou desmarcar os alunos, vamos fazer sem energia mesmo. Aí nós fizemos uma conversation com o Uno e deu, mas foi quente, mas deu certo. Legal, Lili. Então, daqui a pouco eu vou postar já esse vídeo, tá bom? Já vou marcar lá suas redes sociais. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho de como é ser professor, e principalmente do inglês. A gente não desista do inglês, o inglês é tão bom, é tão gostoso, e dá para aprender com facilidade, sem ser aquela coisa maçante, e a nossa meta é fazer que os brasileiros falam inglês, poxa vida, vamos aumentar esse número. É isso aí. Então tá bom, Lili, brigadão. Obrigada. Boa tarde pra você, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.